Bom dia aí para quem chegou agora. A gente vai ver alguns pontos importantes, né? Para a função quadrática, né? Para o A, o B e o C. Eu nem comecei a compartilhar. Então, olha só, né? É o que a gente vai começar a fazer hoje. Vamos ver aqui. Não sei se vocês fizeram, gente, mas esse primeiro exercício aqui que eu tinha falado com vocês, né, que era bastante importante. Mas o que eu queria que vocês fizessem? Jogasse as funções lá, igual o Henrique fez na aula pra gente, e perceber o que acontece com as funções quando você vai mudando os parâmetros aqui, né? E ele pergunta, ó, quais são as principais mudanças observadas ao alterar o coeficiente A? Né? A gente já viu o que o coeficiente A faz, né? Se a parábola é para cima ou para baixo. Quais as principais mudanças ao alterar o coeficiente B? Né? E quais as principais mudanças ao alterar o coeficiente C? Vou mostrar para vocês isso aqui hoje, tá? Vou começar com isso. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Temos aqui o GeoGebra aqui, tá? Essa interface que vocês vão ter. Eu vou colocar uma função quadrática qualquer aqui, tá? Vou colocar aqui a função x quadrado. Tá vendo que é só clicar, ó, menos 2x, não, menos 2x não, menos 4x mais 4. Então, essa é a minha função que eu coloquei aqui. Olha só, gente. Se eu pegar na minha função x quadrado, o coeficiente A aqui, ó, se eu clicar aqui na função, se eu clicar aqui, não quero tabela de valores, pontos especiais. Olha só, ele me dá os pontos especiais aqui nesse gráfico, tá vendo? Então, ele me dá aqui esses pontos aqui, ó, o A, o B e o C, tá vendo? Na verdade, não é o A e o B e o C daqui, são pontos, né, que ele marcou aqui no gráfico. Você percebe que esse ponto aqui é raiz, ó, né? E você percebe que esse ponto aqui é interseção, né? E aqui ele ainda fala o extremo. Mas olha só, se eu alterar os parâmetros do gráfico, vou alterar aqui de menos 4 para menos 1. Olha só o que aconteceu com a minha função. Mas agora eu vou fazer uma alteração ainda mais radical. Em vez de deixar menos 1, eu vou deixar ele menos 4 mesmo, né? Menos 4. E agora eu vou colocar ele 0. A gente só está alterando o coeficiente B. Se eu coloco ele 0, vou colocar menos 0x. Se eu coloco ele menos 0, olha o que vai mudar na minha função. Tá vendo? Olha só, o que está acontecendo com a minha função? Falaram, ela subiu 4 unidades. Mas não significa somente que ela subiu 4 unidades. Tá vendo aqui que quando está cortando aqui, ó, a função não está crescendo nem subindo? Olha se eu colocar, em vez de colocar mais 4. Olha o que vai acontecer. Ou seja, ela está sempre passando nesse ponto aqui. Sim, ela está sempre passando nesse ponto por causa do valor do 4 aqui. Mas vocês conseguem perceber que ela está alterando, ó, se o B é positivo, ela está crescendo quando corta o eixo Y. Até diminuir esses pontos. Tá. Vou colocar outra função aqui, ó. X quadrado mais menos 4x mais 4. E vou colocar a função x quadrado
mais 4. Olha só, todas essas três funções. O que elas têm em comum? Todas passam nesse ponto aqui, certo? Né? Todas têm o mesmo valor de C. Né? Então, a gente identifica o que o C é. Né? O C é o valor onde corta o eixo Y. Né? O C é o valor onde corta o eixo Y. Beleza. Se o C é o valor onde corta o eixo Y, o A é a parábola, o que representa o B? O B representa se quando está cortando o eixo Y, a função ela é positiva, se ela é negativa, se ela é crescente ou se ela é decrescente. Deixa eu mudar a cor aqui. Vai ficar assim mesmo. Olha só. Deixa eu aproximar. Tá vendo essa função B? Né? Essa função B não. Deixa eu até apagar esse. Apagar. 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 Tá vendo essa função aqui, ó? Essa função aqui é essa primeira função. Mais 4x. Por que eu sei que ela é a primeira função? Porque o B aqui está positivo. Se o B está positivo, quando cortar aqui o eixo Y, a função ela vai estar crescendo. Olha só. Então, para o B positivo, a função, quando ela corta aqui, ela está crescendo. Olha só, está vendo que ela está crescendo? Por quê? Porque o meu B é positivo, o meu B é maior que zero. Tá vendo essa outra função aqui, ó? Quando corta aqui, ou seja, essa função, quando corta o eixo Y, ela tá caindo, tá vendo? Ela tá caindo daí. Então, eu posso falar aqui que o meu B, ele é menor que zero. E essa função em verde aqui, quando ela corta aqui, ó, ela tá fazendo isso aqui. Ela tá passando assim. Tá vendo? Que ela passa assim e só vai. Então, se ela tá passando aqui, ela não tá nem subindo quando tá cortando o eixo Y, nem caindo quando tá cortando o eixo Y. Logo, a gente vai falar que o B aqui, ó, é igual a zero. Então, o que representa o valor de B? Se a função, quando corta o eixo Y, ela está subindo ou descendo. É isso que representa o valor de B. Deu para entender aí? Então eu recomendo, gente, que utilizem do GeoGebra para encontrar esses valores, para entender esses valores, tá bom? Vamos voltar aqui. E agora vamos para o livro. Então olha só, a gente mostrou a concavidade, mostramos aqui e começamos a fazer o exercício, certo? A gente falou sobre y vértice, lembrando que o vértice, né? Vamos voltar até lá, ó. Vamos voltar até aqui. Quando eu falo de vértice, gente, eu quero que vocês entendam o quê? Vamos colocar duas funções aqui diferentes, uma com coeficiente A e uma com coeficiente B. Vou apagar essas. Vamos lá. A primeira função vai ser x² menos 10x mais não, quadrado menos 3x mais 10.
Vamos ver como é que ficou essa função. Ficou lá em cima, certo? Vou colocar outra função aqui. Menos x quadrado mais 6x mais 2. Então, olha só, gente. Tenho duas funções. Uma passa aqui, outra passa aqui. Como é que eu faço para saber se essas funções vão ter máximo, né, ou mínimo? É bem simples, né? Eu olhando o gráfico aqui, eu percebo que essa função em vermelho, ela vai ter um ponto de máximo, ela vai atingir um valor máximo, né? E essa função em azul, ela vai atingir um valor mínimo, e o mínimo seria esse ponto aqui, né? Bom, então, como é que eu faço para calcular? Para calcular ambos, né? Ambos os casos, eu vou utilizar x vértice e y vértice, certo? Então, para calcular o máximo ou o mínimo, eu vou utilizar isso aqui. X vértice eu já vi como é que calcula, né? X vértice é menos b dividido por 2a. E o y vértice? O y vértice eu também já vi como calcula. O y vértice é menos delta sobre 4a. Então é isso, certo? Então, se é máximo ou mínimo, vai depender de quem? Vai depender do coeficiente A. Falei isso na aula de ontem, né? Então, como é que eu faço para descobrir os valores aqui no gráfico, né? Eu posso pegar e calcular aqui através dos valores do gráfico, né? Vamos lá. X vértice. X vértice aqui para a minha função em azul vai ser menos b, né? Então, posso colocar aqui menos 3, então vai ficar 3, dividido por 2a. Então, dividido por 2 vezes a, então dividido por 2. Então, ele está falando que meu x vértice é 1,5. Né? E meu y vértice, teria que calcular meu delta. Né? Meu delta vai dar aí b ao quadrado, vai dar 9, menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Né? Então, ó, meu delta daria aí 40 negativo mais 9, então daria 31 negativo, menos 31. Beleza. Então, menos 31 dividido por 4a. Dividido por 4. Isso vai dar aproximadamente 7 e um pouquinho, tá? 7,8, mais ou menos. Beleza. Então, eu estou falando que o meu vértice dessa função aqui, né? Ou seja, esse ponto aqui, ó, é 7,8 e esse ponto aqui, ele é aproximadamente 1,5. Foi isso? Menos b sobre 2a. Ele é aproximadamente 1,5. Beleza. Então, eu vou vir aqui na minha função e vou ver se esses valores são realmente esses valores aí que eu mostrei para vocês. Né? Vem aqui, clica em pontos especiais. Aí ele me deu aqui a raiz indefinido. Por que raiz é indefinido? Porque a raiz são os valores que cortam o eixo x. Então, como não cortou o eixo x, não tem aí raiz, certo? O extremo, ó, o extremo ele marcou 1,5 e 7,75, né? Aproximadamente 7,8, que eu falei com vocês. 7,75. Olha só que bonitinho. E depois eu tenho aqui, ó, o 1,5. Então, foi exatamente o ponto que a gente preveu. Né? Por quê? Porque a expressão que eu tenho para calcular o y vértice dá certo. Né? Por isso que a gente tem uma formulazinha pronta aí. Beleza. E aqui ele mostra o ponto de interseção, né? Com o eixo y. E para essa outra função aqui, essa função em vermelho, como é que eu calcularia? Faria a mesma coisa. Para calcular o vértice, então eu faria x vértice, né? Meu x vértice vai ser menos b, seria menos 6. Então,
olha só, estão perguntando assim, ó, isso agora foi o ponto mínimo, né? Vamos olhar para a função. A gente calculou da função azul. A gente calculou esse ponto aqui, né? Responde para mim, para essa função azul, essa função é o ponto mínimo? Isso aqui é mínimo ou máximo dessa função azul? Mínimo, não é? Então, por que que é mínimo? Porque assim, ó, ela está no fundo do fundo do fundo. Então, só pode ser mínimo, tá? Então, mínimo ou máximo, eu vou usar a mesma expressão. Beleza. Vamos para a função vermelha. Na função vermelha, vou fazer o mesmo tipo de cálculo, certo? X vértice vai ser menos b, que é menos 6, dividido por 2a, dividido por 2 vezes menos 1, então dividido por menos 2. Menos 6 dividido por menos 2 vai dar quanto? 3. Então, estou falando que o ponto médio aqui, ó, entre esse e esse, está aqui, no 3. No 3. Beleza. E agora vamos achar o nosso y vértice. Nosso y vértice vai depender do delta, certo? E meu delta vai ser b ao quadrado, que seria 36, menos 4, que multiplica a, né, que é menos 1, que multiplica c, que é 2. Então, meu delta aí vai dar, isso aqui vai ficar positivo, certo? Então, vai ser 36 mais 8. Né? 36 mais 8 vai me dar 44. Então, meu delta vai ser igual a 44 dividido por 4A. Né? Dividido por 4A. Né? Como é menos delta dividido sobre 4A, então vai ficar menos 44 dividido por menos 4. E isso aqui vai me dar o valor de 11. Né? Então, 11. Então, vem aqui, ó, esse valor aqui é 11. Beleza. Então, eu achei. Esse ponto aqui, que eu achei da função em vermelho, ele é um ponto mínimo ou máximo da função? Me fala, da função vermelha. Máximo, né? No gráfico é óbvio a gente ver. Então, beleza, é um ponto máximo. Aí perguntaram assim, ó, então a função só tem mínimo ou só tem máximo, né? Não tem como ter os dois pontos ao mesmo tempo. Então, justamente isso. A função quadrática, ela não tem como ter os dois ao mesmo tempo, certo? Ou ela tem um mínimo, ou ela tem um máximo. Por quê? Ó, o mínimo dela é aqui. Qual é o máximo dela? Na verdade, o mínimo dessa função, né, dessa função em azul, é aqui. Né, é aqui. Esse é o mínimo. Qual é o máximo? Ela cresce indefinidamente. O máximo é infinito. Né? É o infinito e além. Então, o máximo dessa função é infinito. Então, basicamente, ela não tem um máximo. E dessa função verde? Dessa função verde, o máximo dela é aqui. Né? O máximo dela é aqui. Ela tem um mínimo. O mínimo dela não existe. Por quê? Porque ela vai crescer aqui para o lado negativo infinitamente. Então, a função quadrática ela é caracterizada por ter um máximo ou um mínimo. E esse máximo ou mínimo é chamado de vértice. Tá bom? Eu espero que isso tenha ficado bem claro aí para vocês. Então, vamos aí para a próxima. Olha aqui a questão 4, tá? Ele fala assim, ó, na questão 4. A água que está esguichando em um local mantido horizontalmente a 4 metros está acima do solo e descreve a curva parabólica com vértice no local, no bocal, né? Ou seja, está saindo água aqui e descreve uma curva parabólica com vértice aqui, certo? Com vértice aqui. Aí ele continua falando. Sabendo que a água corrente de água desce 1 metro na vertical nos 10 primeiros metros na horizontal, ou seja,
Ela saiu de 4 para 3 em 10 metros aqui. E continua falando. Conforme mostra a figura a seguir, ele pede, podemos expressar y como função de x. Então, ele quer saber como achar y em função de x, já dado que ele deu essa expressão aqui. Vocês têm ideia de como fazer isso? Ou seja, eu quero achar a minha função, né? Ele já deu o valor do meu máximo aqui, ó. Meu x-vértice. Olha só que interessante nessa questão. Meu x-vértice está aqui, né? Ou seja, já que meu x-vértice está aqui, o valor de x é esse, né? Eu já posso considerar aqui, ó. Meu valor de x-vértice é igual a 0. O meu valor de y-vértice, ele já me deu. Meu valor de y-vértice é igual a 4. O que eu posso fazer para calcular os valores da minha questão, né? Eu já tenho aqui que meu valor de c é igual a 4. Por que meu valor de c é igual a 4? Porque está aqui, ó. Não é o valor que intercepta o eixo? Eu já sei que meu valor de b é igual a 0. Por que, Juan, você já está falando que seu valor de b é igual a 0? Porque, ó, quando a função corta aqui, quando ela corta aqui, ela não está nem crescendo nem subindo. Por quê? Porque aqui é o vértice, foi o que eu acabei de falar. Certo? Então, já que meu valor de b é 0 e meu valor de c é 4, então eu já posso eliminar essa questão, já posso eliminar essa alternativa, já posso eliminar essa alternativa. Agora eu só fico para ver qual é a função, letra C ou letra E? Responde para mim. Qual seria a função correta? Letra E. Por que letra E? Porque aqui o C é 4, aqui o C é 10, então não faz sentido para mim. Justamente. Aí você fala, nossa, Juan, essa questão é muito difícil. Quando você vê as alternativas, está aí praticamente dando as nossas alternativas. Ah, Juan, e se não tivesse as alternativas, fosse tudo em branco que eu quisesse descobrir, né? Como a gente faria? Como a gente faria? Olha só. Já que eu sei que meu x-vértice é igual a 0, né? Vamos ver se a gente acha alguma coisa pelo x-vértice. Mas provavelmente não. Por quê? Porque é menos b sobre 2a. Então aqui a gente não vai conseguir descobrir o a. Talvez a gente consiga através do y-vértice. Por quê? O y-vértice, que é 4, é menos delta, né? E delta é b ao quadrado, que é 0, menos 4, que multiplica a, que multiplica c. E o valor de c a gente já tem, né? Que é 4. Então vamos pensar o seguinte. Já que eu sei que b ao quadrado é igual a 0, certo? Vamos lá. Teve gente que não entendeu porque o b é 0. Vou explicar, vou voltar e falo já já. Então ficaria só isso aqui. Menos 4 que multiplica a, que multiplica isso aqui. Só que, Juan, beleza, meu y-vértice é 4. Passa por esse ponto aqui, né? Então eu poderia jogar na minha função. Pensar aqui, ó. Então a minha função f de x, ela seria igual a x quadrado mais bx, né, que é 0, já sei, mais 4. Então vamos pelo modo mais simples. Em vez de pegar o vértice, eu posso pegar aqui qualquer ponto. Pegar aqui esse ponto aqui 10. Né? Então eu estou falando, quando o meu f de x é 3, eu tenho que o meu a vezes o meu x quadrado, ou seja, vezes 10 quadrado, que vai dar 100. Não é isso? Ou seja, eu estou tentando achar minha função. Beleza, o que eu faço? Passo 4 para o lado de lá, não é? Quando eu passo 4 para o lado de lá, eu vou achar o quê? Que 3 menos 4 vai dar menos 1. Né?
menos 1 é igual a A sobre 100. O que eu faço com 100? Passo também dividindo, não é isso? Então, A sobre 100 não, desculpa, A vezes 100, tá? Então, A vai ficar igual a menos 1 dividido por 100. Pronto, achei o valor do meu A. Então, significa que a minha função f de x, ela vai ser igual a menos 1 sobre 100, que multiplica x² mais 4. Beleza, é isso. Agora eu vou voltar aqui, ó. Então, Juan, lá, ó. Tá vendo? Achamos nossa resposta. Beleza. Teve gente que não entendeu o porquê do B ser zero, né? Eu mostrei lá no GeoGebra que, vou voltar para o GeoGebra de novo, que isso tem que ficar bem claro para todo mundo. Lembra essas, olha só, tá vendo essas duas funções? O valor de B nessa aqui, nessa primeira função, ele é negativo, certo? Olha só. O valor de B nessa primeira função, ele é negativo. Então, o que está acontecendo com essa função quando essa função corta o eixo y? Tá vendo que aqui a gente tem o eixo y? Essa função está decrescendo, tá vendo? Então, o b é negativo, ela corta aqui decrescendo. Beleza. Na função vermelha, né, o b é positivo. Ela corta o eixo y aqui, ó. A função está crescente, tá vendo? Ou seja, o ramo que corta o eixo y, ele está crescente. Se eu acrescentar uma outra função aqui, por exemplo, se eu acrescentar aqui a função g de x, ou a função x² mais 6, só para ficar ali no gráfico ali junto. X² mais 6. Então, vocês percebem que opa, a minha função x² mais 6, o b é igual a zero, certo? Se o b é igual a zero, olha aqui, ó, tá vendo? Quando a função corta o eixo y, ela está passando assim, ó. A função não está nem crescendo, nem decrescendo. Aqui no primeiro, a função está caindo porque o b é negativo. No segundo, a função está subindo porque o b é positivo. E no terceiro, a função é o vértice. Ou seja, ela está constante. Ela não está nem crescendo, nem decrescendo. Certo, gente? Então, qual a implicação de B? O ramo que corta, olha só, grava isso aqui, ó. Vou fazer aqui. O que é importante para a gente saber de B? O valor de B vai determinar se o ramo que corta o eixo Y é crescente, decrescente, ó, é crescente, né? Se o B for maior que zero, decrescente se o B for menor que zero, ou se o ramo é constante. O que seria o ramo ser constante? Ele não está nem crescendo, nem decrescendo, ele está reto, né? Ou se o ramo é constante, e se o ramo for constante, o meu B é igual a zero. Beleza? Então, esse raminho aqui, ó, tá vendo? O lado que corta o eixo Y. Tá vendo? Esse é o eixo Y. E eu quero saber se o ramo que corta o eixo Y, ele está crescendo, ó, se ele está constante ou se ele está decrescendo. Gente, ficou claro para todo mundo aí? Me dá um feedback aí.
calma aí, gente. Olha só, perguntaram isso aqui. Mas se A é maior que zero, ela está apontado para cima, logo ela não é crescente. O A, ela indica concavidade. O A indica concavidade, se a parábola é para cima ou para baixo, certo? É diferente do B. Só que, se ela não é crescente, eu não estou falando que a função é crescente. Porque, ó, já estão confundindo o A. O A está falando isso aqui, ó. A parábola é para cima, no F, né? Nessa função azul. Mas pensa comigo, em todo momento essa função ela é crescente? Não, porque se você olhar da esquerda para a direita, daqui a função está caindo, não é? Então ela é crescente daqui para cá? Não, certo? Ela não é crescente daqui para cá, ela é crescente do vértice para cá. Beleza? O A indica a parábola, se é para cima ou para baixo. Se ela é crescente ou decrescente, vai depender do ponto em que a função está. Por quê? Porque a função quadrática é uma parábola, então ela tem um momento decrescente e vai ter um momento crescente. Beleza? Ficou claro isso aí? Então, nessa função aqui, ela falou aqui, ó, que esse ponto aqui era o quê? Era o vértice, tá vendo? Ela falou que era o vértice. Ah, se é o vértice, significa que aqui tá assim, ó. Ou seja, meu B é igual a zero. Então, eu já elimino um monte de alternativa. Questão 5. Na questão 5, ele fala assim, ó. Gente, quando perguntar as coisas no chat, se eu expliquei, se eu te expliquei, né? Te dá um feedback se continuou entendendo ou se não entendeu, tá bom? Porque não tem bola de cristal para adivinhar. Olha só, uma agência de turismo localizada na cidade de Fortaleza verificou que, quando o preço cobrado para um passeio pela beira-mar é de R$ 4,00, a quantidade de compradores para o passeio é igual a 60. E a cada aumento de 10 centavos no preço cobrado, provoca-se uma diminuição de 2 compradores em cada passeio. Dessa forma, para que a receita da agência de turismo seja máxima, o preço do passeio à beira-mar deve ser igual a. Então, vamos lá. Acho que eu vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver essa questão, que a primeira parte dessa questão aqui, a maior dificuldade, é em montar a equação. Tá? Então, o primeiro passo que vocês vão fazer aí é montar a equação. Vou dar um tempinho aí para vocês. Nessa questão, a primeira coisa que eu preciso fazer é montar o quê? É montar a equação. Então, vamos lá. Qual a equação que eu vou montar? A equação que eu quero é a equação que vai me dar a receita, né? Ou seja, a função que vai me dar o que eu vou ter de lucro. Então, vamos colocar a receita em função de x. Gente, eu pedi aí, por favor, para não... A receita em função de x vai ser igual a quem? Vamos lá. Vamos prestar bem atenção no enunciado. Ele fala assim, ó. O preço cobrado para um passeio à beira-mar é de R$ 4,00, certo? Então, a receita, ela vai ser o preço, né? O preço vezes o quê? A quantidade de pessoas que forem. Vocês concordam comigo? Então, a receita vai ser preço vezes a quantidade de pessoas. O preço, ele vai ser definido por quem? O preço vai ser R$ 4,00, né? E ele fala, a cada aumento que ele dá de 10 centavos, né? A cada aumento que ele dá de 10 centavos, ele tem aí uma diminuição de 2 pessoas. Então, colocar 10 centavos. Então, a cada aumento de 10 centavos, o que acontece com o número de pessoas? Diminui, certo? Então, o preço é R$ 4,00.
para cada x de 10 centavos, eu diminuo algum número de pessoas. Então, vamos lá. Então, como é que vai ser o número de pessoas? O número de pessoas, o total, o máximo é 60. Então, a cada aumento, eu tiro 2 pessoas. Então, a cada 2x. Vocês conseguiram entender essa primeira parte aí? Não estou mostrando eu. Beleza, né? Então, a função receita, né? A função receita vai ser exatamente o quê? A função receita vai ser exatamente quando eu pegar o preço vezes as pessoas, né? Então, R de X vai ser igual ao preço, né? Que é 4 mais 0,1x, certo? Vezes as pessoas, né? Que vai ser 60 menos 2x. O que eu faço aqui? Vou aplicar a distributiva, certo? Olha só, eu vou multiplicar 4 com 60, 4 com menos 2x, né? Vamos fazendo essa multiplicação aí, eu vou achar essa equação. R de x vai ser igual a 4 vezes 60, 240, menos 8x, né? Agora eu vou fazer a segunda parte. 0,1 vezes 60, 0,1x, né, vezes 60, vai ficar mais 6x, menos, né, 0,1 vezes 2 vai me dar 0,2x quadrado. Não é isso que eu achei? Beleza. Então, posso simplificar a equação e deixar ela mais bonitinha. Então, minha função R de x vai ser igual a menos 0,2x quadrado mais 2x. Mais 2x? Fiz a multiplicação certa, gente? 4 vezes 60, 240. 4 vezes menos 2x menos 8x. Parece que tá certo, né? Menos 2x mais 2x mais 240. Certo? O que eu posso fazer com todos os termos aí da equação? Eu posso simplificar, né? Eu posso utilizar aí a redução, fazer uma multiplicação dos termos para achar aí qual seria o meu valor. Se eu dividir todo mundo por 0,2, eu vou achar aí a minha função, e vai ficar isso aqui, ó. R de x vai ser igual a menos x quadrado, mais, se eu dividir por 0,2, 10x mais 1.200. Certo? Então, essa é a minha função. Beleza. Então, se eu quero saber qual é o preço não vai ser o valor de y, no caso, o y não, né? Que o y aqui, ó, vai ser minha receita. Então, eu quero saber quantas pessoas vão ter que deixar de ir. É menos 2x, né, gente? Menos 8 mais 6x é menos 2x aqui, ó. Então, vai ficar... Olha eu fazendo besteira aqui. Menos 2x. Falta de atenção. Isso aqui, ó, aqui é menos, tá? Menos 10x. Beleza. E agora o que a gente faz? Eu quero descobrir o meu vértice. Então, eu vou falar que o meu x-vértice vai ser menos b, né? Menos b vai dar 10, dividido por 2a. Né? Dividido por 2a, 2 vezes 1, certo? Então, 2 vezes 1. Que conta que vai dar essa? Né? Isso vai dar menos 2. Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 5. Menos 5. Se meu x-vértice vai dar menos 5, o que eu vou fazer? Significa que eu vou ter aqui
no preço determinado número de pessoas, ou seja, ela vai ficar ali X, né? O preço, ó. O preço vai ser igual a 4 mais 0,1 vezes menos 5. Logo, meu preço vai ser quanto? 4 menos 50 centavos. E isso vai dar 3,50. O que é que representa esse menos 5, gente? Esse menos 5 aqui representa que eu deveria tirar 5 pessoas para que eu tivesse o máximo. Por quê? Porque o preço iria aumentar. Certo? A gente pode jogar essa função aqui, ó, e vocês veriam no GeoGebra como ela ficaria. Que ela teria aí, dependendo da quantidade de pessoas, uma receita máxima. Beleza? Ficou claro aí para todo mundo? Ficou? Beleza, deixa eu ver aqui quantas horas são. Então, falou, galera. Até mais. E até a aula da semana que vem, beleza? Bye, bye.